Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 46. Salmo 46. Está escrito o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amados, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre Deus, o verdadeiro refúgio. Como o meu coração, como o seu coração, precisa desta mensagem. Num tempo em que o mundo está abalado, confuso, perplexo, num mundo em que as maiores autoridades das nações batem cabeça, num mundo em que os cientistas dizem uma coisa, outros cientistas dizem outra coisa, num mundo de tantas confusões e perplexidades, num mundo em que a economia está abalada, a saúde pública está ameaçada, num mundo em que tantos riscos e perigos batem à nossa porta, precisamos ouvir que Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Esse texto nos apresenta três verdades bem claras. Confiram comigo, nos versos 1 a 3, ele está falando da proteção de Deus. Depois, nos versos 4 a 7, ele está falando da presença de Deus. Mas nos versos 8 a 11, ele está falando do poder de Deus. É sobre essas três verdades que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Primeiro, a proteção de Deus. Segundo, a presença de Deus. Terceiro, o poder de Deus. O contexto, amados irmãos, é o seguinte: nos versos 1 a 3, você nota que a proteção de Deus está em face de uma natureza em desordem. Estamos assistindo acidentes naturais gravíssimos. O mar agitado, os montes se derretendo, a terra transtornada. No segundo ponto, quando tratamos da presença de Deus, o contexto é que Jerusalém, a cidade santa, está sitiada. A cidade santa está encurralada por inimigos, por nações poderosas, armadas até os dentes, com o propósito de invadir a cidade, de atacar a cidade, de destruir a cidade. E Deus se apresenta no meio da sua cidade, no meio do seu povo, para defendê-lo. Mas o contexto dos últimos três versos, aliás, dos versos 8 a 11, é onde trata do poder de Deus. O salmista está nos convidando a ir para um campo de batalha após a guerra.
e ver os corpos estendidos, mortos, ver os instrumentos da guerra destruídos, as armas poderosas virando sucata, e o salmista mostrando que quem domina as nações é Deus, quem põe termo, fim à guerra é Deus, quem está com as rédeas da história nas suas mãos é Deus. E não importa se a natureza está em convulsão, não importa se a igreja está sitiada, não importa se as nações se convocam para a guerra, Deus pode desarticular tudo isso e revelar o seu poder e a sua glória no meio do seu povo. Então, amados irmãos, eu queria convidar você para olhar comigo essas três verdades. Primeiramente, vamos ver a proteção de Deus, versos 1 a 3. Primeira coisa que o salmista descreve são as qualificações de Deus para ser o nosso protetor. E ele diz no verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Há três coisas aqui. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Onde está o seu refúgio? Na medicina? Na ciência? No poder político? No poder econômico? Esses refúgios são frágeis demais, são vulneráveis demais, são pequenos demais. A morte chega no palácio e na choupana. O vírus, que tem ceifado mais de 2 milhões de pessoas, chega aos cientistas e aos analfabetos. Os ricos não podem blindar a si mesmos. Os escudos humanos são frágeis demais para proteger-nos. Por isso o salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio. Mas ele diz mais: o Senhor é a nossa fortaleza. É a ideia de que nenhum refúgio da terra, por mais alto, por mais inexpugnável que pareça ser, pode de fato proteger-nos plenamente. Mas Deus é a nossa fortaleza. Se você correr para essa fortaleza, você está verdadeiramente seguro. Terceiro, ele diz: o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A ideia de tribulação aqui é de um aperto, de um beco sem saída, quando nos sentimos entrincheirados pelo inimigo, e Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Bem presente. Quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que não tem mais uma janela de escape, quando você se sente encurralado, emparedado, quando você se sente num beco sem saída, Deus é o seu socorro bem presente nessa hora. Segundo lugar, o povo protegido por Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Irmãos, o verso 2 e 3 descreve para nós uma cena alarmante, diria para você uma cena de terror. Ele descreve a terra transtornada, ele descreve os montes se abalando, se derretendo no seio dos mares, ele descreve as águas tumultuadas e jogando para longe as suas espumas de fúria. Ele vê os montes furiosos se estremecendo. Essa é uma cena de pânico, de terremotos, de tsunamis, daquilo que você considera a coisa mais sólida deste mundo, a terra e os montes completamente abalados e estremecidos. É um caos. E eu pergunto a vocês: o que o homem, com toda a sua ciência, com todo o seu poder econômico, com todo o seu poder bélico, pode fazer diante da fúria da natureza? Quem pode cercar o vento com toda a sua força? Quem pode barrar as ondas gigantescas do mar, que viram verdadeiros tsunamis, que invadem cidades, que invadem vilas, que engolem tudo, que arrastam tudo? Esta é a cena que ele levanta.
a cena de uma natureza furiosa, a cena de uma natureza convulsiva, a cena de uma natureza que está completamente dominada pela fúria, invadindo a terra, desabalando os montes das suas estruturas sólidas e jogando estes montes no seio dos mares. Ainda que a cena seja esta, a palavra de ordem ao povo de Deus está no verso 2, mesmo assim, não temeremos, não temeremos. Não temeremos. A ideia básica que ele está lançando, irmãos, é que toda a natureza, sejam os montes, seja a terra, sejam os mares, é criatura, e nós não temeremos, porque nós colocamos a nossa confiança, não na criatura, mas no Criador Todo-Poderoso. Notem vocês, que agora ele vai falar de outro assunto, é a presença de Deus, os versos 4 a 7, e agora ele sai desta cena, de uma natureza em convulsão, dos acidentes que nós chamaríamos acidentes naturais, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, para passar para uma outra cena, a cena da cidade de Jerusalém. E quando você olha para o mapa, ou você já teve o privilégio de ir a Jerusalém, saberá que Jerusalém está no alto de uma montanha, saindo da região mais baixa do planeta Terra, as margens do mar Morto, a região de Jericó, que está a 400 metros abaixo do nível do mar, para 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, uma cidade incrustada nas montanhas, uma cidade fortemente cercada por muralhas fortes e inexpugnáveis, mas esta cidade está encurralada, esta cidade está sitiada, esta cidade está entrincheirada pelos inimigos poderosos. A descrição pelo menos de duas cenas, no reinado de Josafá, como as nações confederadas cercaram uma cidade e mandaram um aviso, e não dava tempo para armar uma estratégia de defesa. E Josafá teve muito medo, pôs-se a buscar o Senhor, conclamou um jejum em toda a nação, e Deus disse: esta batalha, esta guerra não é de vocês, é minha, vocês não terão que lutar, vede o livramento do Senhor. E então o povo de Deus é conclamado a adorar a Deus, a louvar a Deus, e quando eles começaram a cantar louvores a Deus em altas vozes, Deus pôs emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados. Talvez uma segunda cena acontece no reinado de Ezequias. Ezequias foi o rei de Judá, que no seu reinado viu a queda de Samaria pelo poder do exército assírio. Este mesmo exército assírio que derrubou Samaria, entrincheira Jerusalém, e manda um recado abusado para Ezequias: se renda, porque Deus nenhum vai livrar você da minha mão. E Ezequias apresenta aquela causa diante de Deus, e o profeta Isaías disse para o rei: você não precisa temer não, Deus nos dará a vitória. E diz a escritura que numa noite, um único anjo de Deus é escalado e mata 185 mil soldados assírios. Esse é o contexto da cidade entrincheirada, e eu peço que você observe comigo algumas lições. Primeiro, a cidade de Deus é regada pelo rio da graça de Deus. Versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Todos vocês que têm noção de geografia bíblica, sabem que Jerusalém não tem rio. Portanto, ele não está falando de um rio literal. Aliás, no período de Ezequias, para evitar exatamente esses cercos de nações poderosas em Jerusalém, ele faz uma espécie de galeria e traz água para dentro dos muros de Jerusalém. Mas certamente este rio é o rio da graça, é a expressão da própria presença de Deus entre o seu povo. Deus é o próprio rio, ele é a fonte da vida, o manancial de água viva. O próprio Espírito de Deus que habita em nós são rios de água viva que fluem. Obviamente ele está falando desta presença de Deus no meio do seu povo, e Jerusalém, para todos nós sabemos disso, é um símbolo da igreja.
Deus está presente no meio da sua igreja, apesar de todos os riscos e ameaças que nós sofremos neste mundo. Segundo lugar, veja comigo, a cidade de Deus é a habitação do Altíssimo, versículo 4b, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos amados, que verdade sublime é você saber que aqui, não estou falando desse templo físico feito de tijolo e madeira, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando da noiva do Cordeiro, eu estou falando desta igreja que foi remida e lavada no sangue de Jesus. Nós somos a morada do Altíssimo. Bendito seja Deus. Ele habita no alto e sublime trono, mas habita com você, habita no seu coração, habita no meio da igreja. Terceiro lugar, a cidade de Deus é onde Deus está presente. Veja comigo o versículo 5, Deus está no meio dela. Olha comigo o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Em outras palavras, irmãos, não importa os riscos e perigos que a igreja está enfrentando, seja de uma pandemia, seja de problemas econômicos, seja de problemas de saúde, seja de problemas ideológicos, seja de perseguição do mundo, seja a perseguição e a fúria do diabo, nós precisamos entender uma coisa: se o Deus Todo-Poderoso está no meio da sua igreja, se o Deus Todo-Poderoso está conosco, nós não seremos abalados. Terceiro lugar, quarto lugar, a cidade de Deus é ajudada pelo Altíssimo. Olha o verso 5b comigo. Deus a ajudará desde antemanhã. Pode faltar-nos a ajuda dos homens, pode faltar-nos a ajuda dos governantes, pode faltar-nos a ajuda dos juízes, pode faltar-nos a ajuda do dinheiro, pode faltar-nos a ajuda da ciência, pode faltar-nos a ajuda da terra, mas não nos faltará a ajuda de Deus, não nos faltará a ajuda do céu. Mas em quinto lugar, a cidade de Deus é protegida por Deus. Olha comigo os versos 6 e 7. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta verdade é tão eloquente, é tão viva e é tão importante que o salmista a repete no verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos amados, preste bem atenção no que ele está dizendo, porque está falando aqui do Senhor dos exércitos, num contexto em que a cidade de Jerusalém está sitiada por exércitos. A questão é, qual exército que é mais poderoso? São os exércitos dos homens ou o Senhor dos exércitos? O Senhor dos exércitos é o Senhor sobre os exércitos celestiais, todos os anjos estão sob o seu comando, até os demônios estão debaixo da sua autoridade. Todos os reis estão debaixo da sua autoridade, porque Ele quem levanta reis, e Ele quem depõe rei, Ele quem levanta reinos, e Ele quem depõe reinos. Não há possibilidade de sermos abalados, uma vez que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o nosso refúgio. Por isso, se a primeira ordem com respeito à natureza em convulsão é não temer, não temeremos, a verdade que agora está clara e posta é, conforme está no verso 5, não seremos jamais abalados, nem medo, nem abalo. Mas agora eu conclamo você a olhar o último ponto desta mensagem, que é o poder de Deus. Versículos 8 a 11, agora a cena muda de novo. Agora não é a natureza em convulsão, agora não é mais a cidade entrincheirada e sitiada pelos inimigos, mas agora é Deus chamando o seu povo para dar uma olhada no campo de guerra. O que aconteceu? Com a poderosa intervenção de Deus. Então você vai perceber que os carros de guerra foram queimados,
estão caídos, enferrujados. Agora a cena é poeira e destroços cobrindo arcos quebrados e lanças despedaçadas, a própria guerra dizimada. É a cena que você pode talvez se lembrar dos filmes da Segunda Guerra Mundial, as praias da Normandia, a cidade de Berlim, a cidade de Hiroshima, seções de Londres, tanques enferrujados, barcos afundados, bunkers de concreto. É como se o Senhor Deus olhasse para o poder bélico do mundo e dissesse: basta, chega. Então destacamos aqui alguns pontos. Primeiro, Deus abate a força dos poderosos deste mundo. Olha o verso 8 comigo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. As assolações aqui estão ligadas às nações que entrincheiram o povo de Deus, para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, e Deus se levanta como o Senhor dos exércitos, como o nosso refúgio, o Deus de Jacó, para nos defender e impor uma derrota fragorosa e acachapante aos inimigos da igreja. Bendito seja Deus. Segundo lugar, Deus põe um ponto final na guerra, destruindo suas armas de destruição. Olha o verso 9 comigo. Ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo, ou seja, Deus é o Deus de todas as nações, Deus é o Deus de toda a terra. Não há uma nação, não há uma cidade, não há uma vila, não há um povoado, não há uma etnia, não há qualquer povo na terra onde Deus não esteja com o seu domínio pleno sobre este povo. Ele é quem levanta reinos, Ele é quem abate reinos, é Ele quem coloca príncipes no trono e de lá os derruba, é Ele quem determina quando uma guerra vai começar e quando uma guerra vai terminar. Por sua onipotente mão, Ele quem destrói as armas que destroem os homens. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. É claro que o salmista está falando das armas do seu tempo. Talvez se fôssemos escrever esse salmo hoje, nós usaríamos outras armas, mais poderosas, mais potentes, mais destruidoras. Mas não importa se as armas mudaram, o que importa é que Deus não mudou e Ele é o todo-poderoso Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, Deus exorta os homens a não se insurgirem contra Ele. Olha comigo o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos amados, muitas vezes você e eu lançamos mão desse versículo para trazer uma palavra de consolo aos abatidos. Mas o contexto básico não é este. Não é este. O contexto desse verso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é Deus se dirigindo às nações insolentes, que se insurgiram contra Ele, que não respeitaram o seu poder, que desafiaram o seu poder, que ameaçaram o seu povo. E Deus está dizendo para essas nações: baixem a bola, baixem a bola. Saibam de uma coisa, eu sou Deus. Ninguém pode desafiar o Deus Todo-Poderoso e prevalecer. Nós estamos vivendo uma onda, irmãos, de ateísmo. Nós estamos vivendo uma onda de cristofobia. Nós estamos vivendo uma onda onde ser crente parece que hoje é algo perigoso às nações. Nós estamos vivendo um tempo em que ser cristão parece que é ser uma ameaça à sociedade. E Deus está dizendo: não mexam com o meu povo, não ataquem o meu povo, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos e entendam isso. Eu sou todo-poderoso Deus, e as nações serão julgadas, e as nações terão que comparecer perante o juízo de Deus, e os poderosos deste mundo terão que enfrentar o tribunal de Deus. E Deus está alertando a todos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, amados, em último lugar,
Deus exorta o seu povo a descansar em sua presença e a confiar em seu poder. Versículo 11: o Senhor dos exércitos, o todo-poderoso Deus, o Deus que domina os anjos, o Deus que domina os demônios, o Deus que domina as nações, o Deus que domina os poderosos da terra, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever a Marselhesa da Reforma, o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Talvez, em virtude da sua experiência, vocês bem sabem disso, que na Dieta de Worms, em 1521, o Papa Leão X emitiu uma carta anunciando a excomunhão de Lutero, o que levou o imperador do Sacro Império Romano, Carlos V, a emitir ordens de prisão para Lutero. E Carlos V chegou a declarar: queremos que Lutero seja apreendido e punido como um herege infame, como ele merece, estabelecendo um generoso preço pela sua cabeça. Entretanto, quando Lutero sai da Dieta de Worms, ele é capturado, não pelos inimigos, mas por um aliado, por ordens de Frederico III, o único homem poderoso, o suficiente para se opor a Carlos V. E ele é levado então para o castelo de Wartburg, uma fortaleza murada, estabelecida no topo de um precipício de 1.200 pés. E é ali que ele traduz o Novo Testamento para o alemão. É ali que ele estabelece os princípios básicos da reforma. E talvez olhando para aquele castelo tão alto e tão forte que ele estava, é que Deus coloca no coração dele esta música, que se tornou um grande estandarte da reforma: Castelo Forte é o nosso Deus. Oh, meus amados irmãos, vivemos dias difíceis sim, em todos os aspectos, mas nós podemos levantar a nossa alma e dizer: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se lancem no fundo dos mares, nós não temeremos. Ainda que o inimigo nos cerque, não seremos abalados, porque Deus é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos encoraje nesta manhã. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.